Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro, que alterava o marco civil da internet, aquela medida provisória editada na véspera do 7 de setembro. Mas, a despeito da decisão política já tomada por Pacheco, e apesar de a MP já não existir mais, a ministra Rosa Weber quis deixar a sua marca, dar o recado para o presidente Bolsonaro e deu uma liminar para também anular a medida provisória. Uma redundância que ficou com uma cara de recado político. Afinal, se o Senado já tinha devolvido a medida provisória, porque o Supremo tinha de se meter nesse assunto. Logo depois, a ministra pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que abrisse uma sessão no plenário virtual, uma sessão extraordinária, para que a sua decisão fosse confirmada pelo colegiado. Assessores lembraram a ela que as ações já não tinham mais objeto, a MP já não existia, mas a ministra insistiu até que depois reconheceu o óbvio e determinou o arquivamento das ações. Agora, além desse avanço político da ministra Rosa Weber, há outro problema na sua decisão, e este é o assunto para o nosso time completo do Sem Precedentes, com Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. E vejam bem, essa poderia ser só mais uma decisão polêmica do Supremo ou de um ministro, uma decisão monocrática, mas ela precisa ser vista no contexto ainda daquelas manifestações de 7 de setembro, dos ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo e das reações da política contra essa tentativa do presidente de intimidar o STF. Depois da carta de Bolsonaro, tentando voltar atrás nesses ataques, circulou a versão falsa de que teria havido um acordão com o Supremo. A decisão da ministra seria um recado político de que esse acordão não existe? Ou seria um sinal de que alguns ministros do Supremo não estão dispostos a baixar a temperatura da crise com o Planalto? A gente já começa a ver no tribunal que aquela união pré-pandemia, aquela união criada pela pandemia, começa a se desfazer. A gente provavelmente vai ver nas próximas semanas e meses a volta daquele Supremo dividido do passado, mas aí é assunto para outro, sem precedentes. Tomás, eu queria começar a ouvir você sobre a decisão da ministra Rosa, e a gente tem muito assunto para falar sobre essa decisão, mas queria que você começasse apresentando para a gente os argumentos da ministra e os problemas que a gente vai discutir em relação a essa decisão dela. Olá, Felipe, Juliana, Diego. Eu acho, como você disse, tem muita coisa para discutir, né? Tem o contexto da decisão, tem o timing da decisão, tem um monte de coisa para discutir. Mas entrando nos argumentos mesmo, acho que, por mais que tenha várias coisas que são ditas, né, uma decisão relativamente longa para uma liminar, né, 35 páginas, se não me engano, eu diria que tem duas linhas argumentativas de por que ela acha que ela poderia suspender monocraticamente, por inconstitucional, essa medida provisória. Uma delas, eu diria que é menos ousada, né, e menos inovadora, né, por mais que excepcional, que o Supremo basicamente diz. Ela diz que não existe nenhum tipo de justificativa para a urgência da medida provisória, né, e o Supremo, por mais que seja absolutamente excepcional que o Supremo controle uma medida provisória por não cumprir o requisito de urgência, que é um requisito de medida provisória, a medida provisória só se justifica diante de urgência, né? Então, por mais que seja excepcional o Supremo dizer não tem urgência, o Supremo sempre disse que esse poder existia, né? O Supremo, ninguém nega que o Supremo pode fazer essa análise, e por mais que ele deva ser deferente, por mais que, em geral, o poder de dizer que, caso seja evidente a falta de urgência, ele está lá, né? Então, em certa medida, ela está dizendo que aplicando e usando esse poder, que é um poder para o qual existem precedentes no Supremo. Isso, inclusive aquele caso emblemático, um dos primeiros, né, de crédito extraordinário, medida provisória que liberava crédito extraordinário, e aí o Supremo foi lá e disse que não tinha urgência e relevância, ou que não era caso de MP, mas disse, como você bem ressaltou agora, que era caso excepcional, mas esse, pelo que você está dizendo, é realmente um caso de excepcionalidade. Não, eu acho que certamente seria, e aí vem a questão, acho que bastaria ter dito isso. O que é surpreendente, eu acho que a gente vai discutir um pouco sobre isso, é que tem uma outra linha argumentativa, que eu não sei nem
a gente vai poder conversar por que ela está lá, qual que é a função dela, por que investir nela, que é inovadora, na qual ela diz que, basicamente, em medida provisória, ela usa vários argumentos, ela fala do artigo 68, equiparando a lei delegada, ela fala do próprio artigo 62, que fala em cidadania, e ela amplia o sentido de cidadania, para basicamente dizer que medida provisória que toca em direitos fundamentais, e toca aqui é de propósito, porque se você leva a sério tudo que está dito no voto, regula de qualquer maneira, toca em qualquer direito fundamental, parece ser isso que está dito lá, é inconstitucional. E dizer isso é inovador, é amplo, e né, se isso de fato fosse uma tese que vingasse, seria algo que teria repercussões imensas para qualquer MP futura e para a inconstitucionalidade de inúmeras MPs pretéritas que não foram declaradas inconstitucionais. Aí é que está o problema, né? E aí que está o problema. E eu acho que isso seria já uma coisa para a gente tentar entender, assim, né? Por que isso foi dito, quais as implicações disso. E, de novo, tem um pouco que precisava, acho que é a pergunta, né? A não ser que você queira investir, a não ser que você fale assim, eu vou criar essa tese, vou emplacar essa tese, a gente vai mudar a regulação de medida provisória no Brasil e ela vai ser muito mais restrita. Tal. Isso teria uma função, mas num voto como esse, o que isso está fazendo ali? Eu diria que é problemático. Assim, me pareceu problemático. É um argumento que não me convenceu e é um argumento que eu diria mais do que isso. Eu diria que não me parece que deveria estar nesse voto. Diego, queria chamar você também para a conversa, porque aí nós temos vários problemas, né? Como o Tomás já disse agora, por que esses argumentos estavam lá? A primeira pergunta que a gente começou a se fazer logo que saiu a decisão, e a gente, no nosso grupo de WhatsApp, começou a bater boca, inclusive, sobre isso. Primeiro, por que a decisão da ministra Rosa, se a medida provisória já tinha sido devolvida? E aí a gente vai vendo que tem várias outras perguntas de por que isso estava lá também. Mas queria também te ouvir sobre esse ponto. Acho que a premissa da crítica aqui, Felipe, é que a ministra Rosa Weber, né, acho que nós concordamos nessa avaliação, é uma ministra que, no geral, se preocupa com os precedentes, não só as decisões já tomadas, mas o efeito do que ela está decidindo agora no futuro. É uma ministra que não só adota esse discurso, mas que, pelo seu comportamento, suas decisões, você vê que ela escreve na decisão está sujeito a uma análise, né, séria do por que aquilo tem que estar ali, quais as implicações, não vou me comprometer com teses muito ousadas. Então, isso é mais um elemento que eu acho que torna surpreendente, né, como o Tomás colocou, esse alcance todo da decisão, inclusive porque, para dar dois exemplos do que o Tomás mencionou, né, qual seria o alcance dessa decisão? Olha, as MPs editadas durante a pandemia, por exemplo, cairiam na rede lançada pela ministra Rosa Weber, né? A MP da Covid, a primeira MP que estabelece esse marco nacional de enfrentamento da Covid, em março de 2020, fevereiro de 2020, regula direitos fundamentais, está falando de possibilidade de quarentena, restrição de locomoção. Então, esse é um exemplo. No voto da ministra Rosa Weber, nos casos que o Supremo analisou esse MP, ela não considerou que ali havia uma inconstitucionalidade formal. A mesma coisa em MPs que alteravam, também no contexto da Covid-19, a legislação trabalhista, por exemplo, flexibilizando as regras para suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia. A ministra Rosa Weber até votou encontrando inconstitucionalidades nessas e outras MPs utilizadas em matéria trabalhista nos últimos anos. Mas, entre as inconstitucionalidades que ela encontrou, não estava essa tese, né, descoberta nessa decisão agora, de que MP não pode ser usada para falar direitos fundamentais. Então, acho que só reforça um pouco essa surpresa, né, além de tudo, e mostra um pouco uma certa precariedade. Acho que todo o raciocínio, toda a tese jurídica aparece na decisão do Supremo, que você nunca viu antes, e que o próprio ministro não se deu conta de que era assim tão óbvia há 6 meses, né, há 1 ano, acho que é suspeito. Acho que você tem que se perguntar, né, com muita atenção quais os fundamentos desse argumento. E observaria uma outra coisa também sobre a decisão, antes de concluir esses primeiros pontos. É uma decisão que ela é longa porque, em parte, ela tem um componente de viagem no tempo, aos anos 90, né? É uma decisão que dialoga com uma outra época na jurisprudência do Supremo e no direito constitucional brasileiro quanto a medidas provisórias. Por quê? E ela canaliza o ministro Celso de Mello em várias páginas, né? Um ministro que passou os anos 90 criticando o excesso de medidas provisórias, sem fazer muita coisa também a esse respeito em termos de declarar inconstitucional, mas
dizia que era um abuso, que era uma subversão da separação de poderes. Essa crítica do Supremo se expressou em limites que o tribunal foi colocando materialmente, temas que poderiam ser objeto de MP ou não, e isso tudo foi objeto de decisão legislativa explícita em 2001, numa PEC que começou a tramitar em 97. Então, anos de discussão no Congresso. Nessa discussão, estavam propostas como vamos só adotar os critérios da lei delegada. Não foi isso que o Constituinte e derivado, não foi isso que os congressistas decidiram. Eles pegaram as regras da lei delegada, que é a analogia que a ministra Rosa Weber faz no voto, né? Que é daí que ela tira essas restrições, dizendo lei delegada não pode tratar de direitos fundamentais, é uma espécie normativa que a Constituição coloca esse limite. Ele deveria valer para a MP também. Se não pode delegar, não pode o presidente fazer o que o Congresso sequer delegou. Esse é basicamente o argumento nesse ponto. E aqui é interessante porque essa não é uma decisão obscura dos constituintes. Isso foi discutido durante anos, foi objeto de regramento expresso em 2001, e eles listaram algumas coisas que convergem com os limites da delegada e outras que são diferentes. Então, houve uma escolha deliberada. O que a ministra Rosa Weber faz parecer que há um lapso, mas é uma escolha do constituinte da qual ela discorda, pelo visto. Mas isso não me parece um bom argumento. E tem uma ironia aí, né, Diego? Porque uma das críticas à MP é exatamente que ela faz isso. Teve toda a deliberação do Marco Civil da Internet, existem propostas de lei em tramitação no Congresso sobre isso. Então, uma das críticas da MP é que a MP vai lá e decide ignorando todo o debate pretérito do Marco Civil e do debate atual. E você poderia dizer que, em certa medida, ao trazer essa tese ousada, digamos, da equiparação à lei delegada, é exatamente isso que, em parte, de novo, não estou deixando a decisão inteira da ministra Rosa Weber, eu acho que ela poderia simplesmente ter se limitado à questão da urgência e seria uma decisão mais curta, mais precisa e em certa medida, pode dizer, perfeita, totalmente adequada e faria o que está ali. Mas nessa parte dela, ela tem exatamente o vício que é a crítica que a MP está recebendo. Ela ignora que foi a deliberação no Congresso, ignora o que foi dito, ignora que existe uma regulação sobre isso e que isso é um tema em discussão há décadas, no caso de MP. E ela formula isso em termos muito fortes. Seria uma aberração jurídica achar que uma MP pode regular algo que uma lei delegada não pode delegar. Novamente, a aberração é muito fora de lugar, me parece, para algo que há 6 meses, há uma semana, na verdade, ninguém tinha pensado, mas nem a própria ministra, nesse caso, no ano passado, que o Congresso discutiu e regulou no detalhes esse instrumento que estava já na Constituição de 88. Então, talvez, assim, por mais uma razão pela qual eu acho que isso ecoa os anos 90, parece que é um discurso contra medidas provisórias em geral, contra uma decisão que faz parte da Constituição de 88, foi ajustada, foi discutida, como o Tomás observou, ironicamente, muito discutida pelo Congresso, e que foi numa direção que talvez a ministra Rosa Weber não topasse se ela fosse a elaboradora do texto constitucional, mas não é o caso. E antes de passar a palavra para a Juliana, eu ainda discordo num ponto do Tomás, que para mim já o ponto fora da curva já é a própria decisão existir. Se havia decisão política já tomada, eu já me pergunto por que teria a decisão... Eu não estava entrando nessa questão, você tem razão. A gente pode até voltar a esse ponto. A gente vai discutir isso ainda. Estou falando da decisão em si. Eu não estava entrando no timing da decisão. Mas isso só vai reforçando uma percepção, e eu queria ouvir a Juliana sobre isso, de que é uma decisão muito fora da curva, assim, da ministra Rosa. Chama atenção por não parecer com ela, com o comportamento da ministra. Praticamente fora da curva, que foi acho que o Diego falou, praticamente fora da curva para a própria ministra Rosa Weber. Isso, por todas as qualidades dela, que a gente com frequência elogia aqui, inclusive. Exato. Juliana, queria te ouvir sobre os problemas também, mais problemas nessa decisão da ministra Rosa. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Eu vou concordar com a avaliação de vocês. Estou totalmente alinhada com essa percepção de que essa decisão ela chama atenção por essa argumentação muito abrangente, de consequências muito graves, amplas e sérias, que aparece num caso fácil que poderia ter sido decidido de maneira muito mais restrita, e a própria ministra Rosa Weber, como o Tomás falou no começo, ela dá alguns caminhos possíveis por meio dos quais essa decisão poderia ter saído sem entrar nessa tese ampla, controversa, inédita, da impossibilidade de edição de MP em casos envolvendo direitos fundamentais e da equiparação das restrições, a edição de MPs a das leis delegadas.
E aí eu acho que fica bem clara essa possibilidade de saídas alternativas, né, quando a gente compara a decisão da ministra Rosa Weber com o documento de devolução da MP feito, né, expedido pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Porque ele vai ser muito, digamos, minimalista com relação à justificativa que ele vai dar para isso, né? Ele vai usar o fato de que a MP ela impacta diretamente no processo eleitoral. E na Constituição, lá no artigo 62, que trata especificamente, né, de medida provisória, diz que é vedada a edição de medida provisória sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Então, ele vai por essa saída, né? E a ministra Rosa Weber, como o Tomás tinha mencionado, fala de cidadania, mas ela fala de uma maneira não tão ampla, não relacionada com direito eleitoral, necessariamente, fala um pouco de participação, mas ela prefere conectar essa questão da cidadania com a questão do direito individual, né, direito fundamental individual, que não está entre as vedações do artigo 62 da Constituição, está apenas no artigo 68, relacionado à lei delegada. Então, acho que chama muita atenção isso. E é interessante que ela também coloca um elemento que poderia ser uma saída, que é o fato da medida provisória, em alguma medida, regular processo civil, né, o que também é vedado para medidas provisórias, mas ela não explora essa decisão. Ao contrário, né, o Rodrigo Pacheco, ele vai ser muito mais sucinto, né, numa decisão muito mais breve, e vai apontar esse fato, né, do impacto direto no processo eleitoral como a principal razão. Depois ele vai se referir a um parecer da OAB e da própria PGR, né, na ação sobre relatoria da ministra Rosa Weber, falar um pouco de insegurança jurídica, mas o fundamento principal é esse que aparece nessa decisão breve de 3 páginas. Claro que a gente pode discutir, acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso, o próprio poder do Rodrigo Pacheco de rejeitar, assim, sumariamente, essa medida provisória. Mas, nesse momento, eu chamaria atenção para esse contraste das fundamentações, né? A dele muito mais sucinta, muito mais voltada para o caso concreto, específico e pontual, sem grande impacto em outros. Claro que pode haver uma discussão se de fato impacta, né, direito eleitoral, se tem a ver com cidadania, né, quão abrangente deve ser o entendimento desses conceitos, mas é muito mais específica do que a da ministra Rosa Weber, que, como já foi mencionado, lança uma nova grande tese que impacta todas as outras, ou muitas outras, medidas provisórias. Juliana, eu acho que é ótima essa comparação que você fez, né, com a decisão do Pacheco. Acho que isso ajuda a gente a pensar 2 coisas. Por que, então, que isso é feito na decisão da ministra Rosa Weber, mas não só, em outras decisões do Supremo, e quais os problemas disso. Então, acho que o porquê, não vou dizer que seja o motivo, mas um motivo possível é que a ministra Rosa Weber tem que convencer outras pessoas, teoricamente, né, nesse caso, perder objetos, não vai acontecer, mas normalmente quando você dá lá a sua liminar, a sua monocrática, você vai precisar que outras pessoas assinem a sua decisão. E isso às vezes gera um problema, especialmente num tribunal em que vota como o Supremo vota, né, o seu voto é anunciado publicamente e daí depois as pessoas concordam, você não sabe ainda, você não conversou com ninguém exatamente sobre aqueles argumentos, né, de maneira geral, faz com que você às vezes coloca um leque mais amplo possível de argumentos, pensando que levem todos à mesma conclusão, pensando que não vai todo mundo concordar com todos os seus argumentos, mas se 2 ministros concordarem com um, 3 concordarem com outro, um concordar com o terceiro, isso se soma numa concordância com o seu resultado, né? E isso às vezes gera essas decisões do Supremo que, né, tem essa coisa, é inconstitucional por conta de A, é também por conta de B, é também por conta de C, e fica listando todos os motivos pelo qual é inconstitucional, em vez de dizer, ó, o principal motivo fundamental é esse, tem um motivo, é esse o motivo pelo qual é inconstitucional e acabou. Lembrando que o Pacheco não tem que fazer isso, o Pacheco não tem que convencer ninguém, o Pacheco tem que convencer as pessoas, talvez politicamente, de ter o apoio político para bancar a decisão dele, mas a decisão dele é monocrática e monocrática para sempre, né? Ela é curtinha e tal, ele não precisa que ninguém assine, né? Então acho que talvez isso explique já um pouco de o que está por trás de por que uma decisão é da outra, né? Então as causas de um jeito e a outra de outro. Mas falando dos problemas, né? Tem um problema com isso com frequência no Supremo que tem a ver com, né, o nome do nosso programa Sem Precedentes, que é o problema para a formação de precedentes do Supremo. O professor Fernando Leal, que é colega nosso, assim, amigo nosso de outros projetos também, ele usa um termo que eu acho muito bom, que ele fala sobre saturação argumentativa, né, um termo que ele usa para dizer, né, que você vai colocando tantos argumentos um em cima do outro que satura.
E isso gera um problema, porque como o Supremo não necessariamente depois diz, né, qual desses vale, qual não vale, ou fica somando, né, quantos concordaram, tem 6 que concordam, tem 6 ou mais que concordam com todos esses argumentos ou não, cria um problema que a gente sabe que aquilo é inconstitucional, mas para a gente depois aplicar esse precedente para um caso futuro, a gente não sabe o que vale, né? Imaginando que essa decisão fosse colegiadamente decidida, a gente poderia falar, tá bom, mas é por conta da falta de urgência ou é porque o Supremo agora aparentemente equiparou lei delegada à medida provisória? Claro que às vezes o tribunal é expresso nisso, eles fazem questão de ser, fazem uma tese, mas nem sempre. Quando eles não são expressos nisso, fica essa dúvida, fica esse problema, que é um problema que depois outros ministros vão citar essa decisão usando um argumento, né, que não teve a concordância de todo mundo, e eles usam às vezes, mas como a gente disse naquele caso, mas a gente quem? Às vezes foi só um ministro, às vezes foi só o relator, e também para quem está acompanhando, para quem depende da segurança jurídica, precisa saber os motivos, né, ter clareza sobre quais são os motivos que valem, que determinam a constitucionalidade e a constitucionalidade de um ato. Então, de novo, uma ironia aí, né, uma decisão que o MP foi criticada porque ela gerava insegurança jurídica, falar aí que o Supremo, quando faz isso, gera muita insegurança jurídica, né, pode gerar muita insegurança jurídica. E esse caso vai ter essa peculiaridade, né, uma decisão que não vai ser colegiadamente confirmada por ninguém, porque perdeu o objeto, mas não me surpreenderia se a gente não visse essa liminar, essa monocrática sendo citada no futuro. Pois é. Por mais que ela seja uma decisão individual de um ministro, de uma ministra que perdeu o objeto. Mas não me surpreenderia se ela fosse citada no futuro como se fosse um precedente do Supremo, inclusive nessas partes mais polêmicas, mais ousadas, mais inovadoras, que a gente não sabe se tem outros 10 ou mesmo outros 5 que concordam com tudo isso que está escrito nela. Diego. Tomás, um exemplo disso que você acabou de falar, do futuro possível dessa decisão de perda de objeto com teses ousadas, ser muito parecido com o que aconteceu com a DPF 45, do ministro Celso de Mello, em que também, né, no caso de perda de objeto, ele basicamente reconstrói o controle de constitucionalidade com as teses que ele está lançando ali. Não vou entrar em detalhes, mas é um caso que... Diego, posso fazer uma provocação? Será que a ministra Rosa está mimetizando o ministro Celso de Mello? Ela está canalizando, mimetizando, homenageando, ecoando, vários verbos diferentes poderiam ser usados, mas tem um diálogo aí com a jurisprudência do Celso de Mello, né? Ela está fazendo algo que a gente já viu acontecer de forma parecida com o ministro Celso de Mello. É uma leitura, eu acho que se uma boa leitura do Tomás pode acontecer isso, e com a DPF 45, há decisões de turmas e do plenário do Supremo que falam dessa decisão como se fosse colegiada. Não é só que é uma decisão monocrática muito importante, erram, inclusive, na descrição do que foi aquilo. Então, isso pode acontecer. Exatamente. Mas eu chamaria atenção só de 2 pontos aqui com relação ao Pacheco, né? O primeiro, estava relendo ontem um trabalho de conclusão de curso muito interessante do Luiz Carlos Penner, da FGV do Rio, de uns anos atrás, em que ele compara alguns episódios em que houve uso desse poder, ou tentativa de uso e de devolução pelo presidente do Senado, e uma coisa que ele chama atenção é que, quando no governo Lula, né, o então presidente do Senado, Garibaldi Alves, tentou usar esse poder, houve contestação política e jurídica, né? Os senadores e os deputados contestaram a própria existência desse poder, contestaram a tese de se o presidente do Senado pode fazer isso, devolver o MP que ele considera manifestamente inconstitucional sem formar a comissão, algum tipo de decisão colegiada da casa. Mas quando Renan Calheiros fez isso em 2015 com uma MP da presidente Dilma Rousseff, o debate foi diferente. O debate foi sobre se ele estava certo ou não aplicar esse poder naquele caso. Se era conveniente, se de fato era manifestamente constitucional, mas já não houve essa contestação clara, direta, sobre a pergunta, sobre a proposição de que ele tem o poder de fazer isso. Então, acho que isso e esse poder já foi utilizado também em outro momento no governo Bolsonaro, né? Então, dá para a gente dizer, embora não tenha decisão do Supremo sobre isso, do ponto de vista da prática do Senado, né, isso está se consolidando como um poder, uma interpretação convencional, oficial, o artigo do regimento interno que dá ao presidente do Senado o poder de repudiar proposições manifestamente inconstitucionais ser usado no caso de MPs. E aí eu pontuaria só uma coisa no argumento do Pacheco que eu achei
mais problemática, e eu acho parecido com um problema que tem no caso da ministra Rosa Weber. Ele dá como argumento para afirmar a inconstitucionalidade flagrante dessa medida em algum momento, né? Ele diz lá, um dos consideranda é que já tem um grupo de trabalho discutindo o tema na casa. Isso não é um argumento de constitucionalidade evidente, né? Porque a Constituição tem uma regra, também da emenda constitucional de 2001, emenda 32 de 2001, que também foi deliberadamente colocada para lidar com os anos 90, que diz que não pode ser objeto de MP matéria já aprovada no Congresso, pendente de sanção e publicação pelo presidente, o que é meio... está indo na mesma direção que o Pacheco, dizendo, olha, se o Congresso já decidiu uma coisa e só falta sancionar e promulgar, não pode fazer MP sobre isso. Mas, então, esse é o caso que o Constituinte regulou, né? E o que o Pacheco está dizendo não, mas de maneira geral, quando tiver uma discussão rolando na casa, já de uma forma avançada, mesmo que não tenha ainda uma decisão oficial, não pode ter MP. Eu acho sem parâmetro, né? Sem parâmetro, isso. É um juízo político. Não, é um juízo que seria totalmente ok a casa fazer. Isso não é urgente, porque tenha uma decisão em curso aqui. Uhum. Perfeito, ótimo. Mas o que ele está fazendo não é isso. O que ele está fazendo é dizer que é manifestamente inconstitucional. E eu acho que é bem mais forçado fazer isso usando esse argumento. Embora, concordo com as leituras da Juliana e do Tomás, acho que os outros argumentos são são melhores do que os da Rosa Weber como saída para justificar uma inconstitucionalidade, nesse caso, no início assim, da tramitação da MP. Sem a tramitação, na verdade. E acho que eram esses meus pontos com relação ao Pacheco. Juliana? A gente está falando aqui da decisão da Rosa Weber, né, e fazendo algumas críticas, e agora também a decisão do Rodrigo Pacheco. Eu queria chamar a atenção para um documento, né, que está presente nessa discussão, que acho que merece mais críticas ainda, que é o parecer da PGR nesse caso, né? O parecer, ele não é exatamente curto, ele é um parecer de 27 páginas, mas é muito difícil extrair dele qual é o argumento que está justificando o posicionamento da PGR. Eu estava relendo ele aqui, ele enfatiza muito a necessidade de que o Congresso avalie a relevância e urgência, que deve ser excepcional a avaliação desses requisitos pelo Judiciário, na linha do próprio, né, da própria jurisprudência do Supremo. Ele enfatiza o problema das fake news, né? Então cita vários votos do ministro do Supremo, como a questão é complexa, como a questão é complicada, como a questão é perigosa, e meio que conclui a partir de um argumento de prudência e segurança jurídica, né? Que na verdade não são fundamentos, né, para a edição ou para o controle de uma medida provisória. Então, é muito curioso nesse sentido, que me parece até uma solução não muito jurídica, né? Uma avaliação talvez mais política sobre isso, né? Tem um elemento de interação institucional, né? De exaltar, né, o fato de que essa matéria tem que ser avaliada no ambiente legislativo, mas não está claro em que medida isso pode ser utilizado como um requisito, um elemento de controle de medidas provisórias, né? Então, eu só queria chamar a atenção para esse documento, porque, nesse sentido, claro, a argumentação da Rosa Weber, embora tenha esses problemas que a gente está apontando, é uma argumentação eminentemente não, jurídica, né? É uma argumentação jurídica que utiliza, né, dos elementos jurídicos que estão na própria Constituição, enquanto esse parecer, por contraste, parece ter um outro tipo de saída que, para mim, é muito difícil que seja generalizável, né? E o parecer, né, Juliana? O parecer transforma a medida provisória em projeto de lei, né? Porque diz, não vale a medida provisória até que seja aprovada. Porque, no final das contas, essa é a conclusão do Aras. Então, de fato, assim, é um negócio que fica no meio do muro, em cima do muro. Assim, você não sabe para que lado que ele está indo. Ele só está dizendo, não, suspende aí, transforma a medida provisória em PL, projeto de lei, sem efeito agora. E depois vê o que vai ser feito. Isso chamou a atenção de gente até da Procuradoria, viu, Juliana? Mandou mensagem falando, esse parecer está meio doido. E eu acho que agora, usando o gancho da Juliana, que começou falando, né, a gente criticou a decisão da Rosa Weber, a gente criticou a decisão do Pacheco, a gente criticou a decisão agora, ao parecer do Aras. Eu só queria também salientar que
mais críticas ainda merecem a própria MP, né? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui está de acordo com os problemas dessa MP. E ninguém acho que não vou falar só por mim, mas me parece que a gente não discorda que tinha que ter algum tipo de solução institucional para impedir que ela começasse a valer. A questão é que essas soluções existem, elas estavam disponíveis e poderia ter sido utilizado algum ponto de veto que fosse, digamos, mais coerente. Como eu disse, a mais simples seria dizer, não tem urgência. É excepcional, é excepcionalíssimo que a gente entre no controle de urgência, mas esse é um caso que é tão fora da curva que a gente vai fazer isso. E, de novo... E já estava seguro, viu, Tomás? Assim, o Senado já tinha avisado que, no mínimo, ela seria rejeitada quando fosse submetida a voto. E no Supremo, os ministros já falavam com tranquilidade, já tem voto suficiente para derrubar essa medida provisória, e tinham várias ADIs, inclusive proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil também, com parecer, mesmo que com esses problemas, parecer da PGR. Então a solução tinha, ela viria, né? E aí tem a verdadeira insegurança jurídica não dita, então, né, Recondo? Que é, uma MP gera efeitos no mundo. Uma MP que gera efeitos no mundo, que todo mundo sabe que vai ser derrubada, que todo mundo sabe que vai ser derrubada no Congresso, ou no Supremo, ou nos dois, em algum momento, é claro que parece irracional, e a gente vai deixar isso fazer efeito, mas esse que é o problema. Isso, na verdade, é o que está acontecendo aí. Como todo mundo sabe que isso não vai vingar, que isso eventualmente vai desaparecer do mundo jurídico, vira um problema para algo tão relevante, para algo com impacto tão gigantesco que isso tem. Então tem que ter uma solução institucional para falar, não é o caso. Mas eu queria chamar a atenção também, já que a gente falou do poder excepcional do Pacheco, que realmente é excepcionalíssimo também essa devolução, né? A gente falando de precedentes, como isso vai construindo, poderes que vão sendo criados devagar, e daí, né, não tem, a partir de, às vezes, institutos que não dizem expressamente isso, né, dispositivos que não dizem expressamente isso, no caso, um dispositivo lá do regimento do Senado, um dispositivo do regimento do Senado que é utilizado para criar um poder amplíssimo do presidente do Senado de devolver uma MP, né? E que os presidenciamentos são raríssimos, né? Que eu me lembro, assim, que eu tenho notícia, aconteceu em 89 com o Sarney, teve um conflito desse tipo no governo Lula em 2008, mas foi uma situação meio excepcional ali, não foi para frente, né? Na Câmara o Temer não concordou e tudo mais. Teve algo que aconteceu com a Dilma Rousseff, né, com a presidente Dilma, pouco tempo antes do impeachment, alguns meses antes do impeachment, inclusive. E o Bolsonaro já é, acho que o recordista no meu registro, que teve duas, né? Essa é a segunda MP do Bolsonaro que é devolvida. A primeira foi uma que aconteceu no passado, era outro presidente do Senado, então devolvida por dois presidentes diferentes do Senado, né? Quando o presidente era Alcolumbre, que ele devolveu lá uma MP no qual o Bolsonaro decidiu que, por conta da pandemia, durante a pandemia, o ministro da Educação ia poder simplesmente nomear reitores de universidades federais, independentemente de consulta, porque... E daí eles falaram, não, né, isso devolvo para você. De novo, um caso que eu acho que claramente o Supremo ia decidir que seria inconstitucional também, né? Então talvez a gente também tenha algo em comum aí, né? Que é a concordância, que é, em termos de contexto, os argumentos, a gente está aqui discutindo quais seriam os melhores argumentos, quais os argumentos que seriam mais coerentes com o que já aconteceu e quais seriam os melhores para o futuro, né? Para que a gente tivesse clareza e tivesse um poder delimitado e um poder bem justificado para exercícios futuros. A gente está nessa aqui. Mas em termos de análise do que aconteceu, e você começou falando de contexto, né, Felipe? Acho que o que a gente tem aqui, que é claro, é que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o Senado, o Congresso, em certa medida, mas certamente o Senado, e a PGR, todo mundo concordando que essa MP não ia para frente, não deveria ir para frente. E daí parece que os argumentos foram construídos depois, né? Cada um foi trazendo o seu, cada um foi meio que tentando justificar como podia, mas o que você tem aí é uma concordância de que aquilo não passava num teste mínimo. E daí volta o que a gente já falou aqui outras vezes. Talvez o melhor controle numa situação dessa seja a gente dizer, em vez de tentar entrando no detalhe dos argumentos profundos e coisa, dizer, isso é irracional. É excepcional, acho que parece muito agressivo, em certa medida, um poder virar para o outro e falar, o que você está fazendo é irracional. Mas, de novo, tem certas situações excepcionais. Você sugere controle de racionalidade pelo Supremo. De racionalidade. Dizer, ó, isso é absolutamente racional, isso não faz sentido, isso não se justifica, isso não se fundamenta. De novo, às vezes parece menos agressivo, parece muito agressivo fazer isso. E exatamente por parecer muito agressivo, às vezes você entra em detalhes de tentar falar que é por conta do 62, em parágrafo 1º do 68, por conta dessas coisas que você entra nessas, quando na verdade talvez fosse mais sincero
e até mais justificado, porque parece que tem concordância com isso, dizer, ó, todo mundo aqui, todo mundo que analisou isso concorda que isso é absolutamente irracional, e isso não vai para frente, isso não pode ir para frente, e a gente vai exercer nosso poder de veto nesse momento. E, Tomás, não é que também essas saídas mais pontuais, seja urgência, seja urgência e falta de fundamentação, seja uma saída mais substantiva pela questão do impacto eleitoral, da cidadania, etc., não é que não pudesse ter alguma crítica ou alguma controvérsia sobre isso, né? Mas seria muito mais delimitado ao caso concreto e não ofereceria esses perigos que a gente já mencionou, da generalização, da extrapolação do caso, né? De usar isso para o futuro ou para o passado, ou o impacto que isso pode ter em outras decisões na jurisprudência do Supremo. E também seria mais coerente, né, Juliana, com o que a ministra Rosa já decidiu. Eu repito, parece fugir muito ao perfil dela. Diego? Pensando, me lembro agora se foi o Felipe ou o Tomás que falou, né, da irresponsabilidade que é um governo que, sabendo que uma MP tem grandes chances de ser declarada inconstitucional ou rejeitada pelo Senado, ainda assim tenta mudar as regras para uma bagunça que não vai ter consequências boas, só ruins, porque vai deixar de valer as regras. Mas acho que esse é um governo que, né, se caracteriza, entre outras coisas, por não pode ver um freio e contrapeso do outro lado da rua que atravessa a rua para ir bater de frente, né? Em vez de tentar construir o que é se antecipar, o que é possível e tentar criar uma política que vá se sustentar. Mas tem algo também sobre o governo e sobre o Supremo que esse caso mostra. Acho que da Covid para cá, né, do início de 2020 para cá, da pandemia para cá, o Supremo passou a adotar, em várias decisões, um argumento de que há uma falha em medidas legislativas da presidência da República de justificação, né? O Tomás falou da irracionalidade, mas eu acho que tem um ponto que é um pouco anterior, que é, muitas vezes, há uma crítica de que não se apresenta nem qual seria o argumento para justificar determinadas medidas. Podem ser irracionais mesmo com um argumento. É uma boa discussão essa, uma boa discussão. Porque, se você vê, a ministra Rosa Weber fala isso no caso do compartilhamento de dados com o IBGE, né? Isso está lá no voto dela. Olha, essa é uma transferência de dados que afeta o direito fundamental à proteção a dados pessoais, mas que não sabemos exatamente para quê, quais os limites, quais as garantias, os procedimentos, né? Isso aparece no voto do ministro Fachin, na ADIM 6341, sobre as competências concorrentes, naquele marco do enfrentamento da Covid, também, de março de 2020, em que ele vai dizer que essa é uma estrutura que tem que ser pensada para gerar justificativas para essas medidas, né? Como que elas protegem a saúde, e, no caso, estavam ausentes, no caso da posição do governo federal naquele sentido. Então, isso aparece várias vezes no Supremo, tem aparecido. E a ministra Rosa Weber menciona isso na liminar dela, né? Embora não dê, acho, o peso que poderia ter. Mas quando ela fala de urgência e relevância, ela faz também essa crítica. Não está nem explicado por que seria urgente fazer essa alteração agora. Então, acho que é uma coisa a se prestar atenção, e ela sinaliza, talvez, um problema do lado do governo, que o Supremo identificou muito rapidamente: a baixa qualidade, né, da redação e da justificação e da documentação, talvez, que é enviada ao Supremo para justificar essas medidas contestadas do governo. Acho que isso diz algo que o Supremo percebeu que é um problema do governo Bolsonaro. O Diego, a gente falava até antes aqui de começar o programa de por que a SAGE no Palácio do Planalto, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e tal, é tão importante, justamente porque faz a redação de tudo. Tudo que vai chegar na mão do presidente para ele assinar passa por ele. E o ministro Toffoli tinha dito para o presidente Bolsonaro, antes dele assumir, que esse era o cargo fundamental. Toffoli que já foi, inclusive, dessa secretaria. E, de fato, tem acho, duas possibilidades de identificar isso, né? Ou é deliberado, e baixa-se uma medida provisória, e aí vale a pena lembrar o contexto, como até sugeriu o Tomás. No dia 6 de setembro, às vésperas da manifestação do dia 7, para insuflar os apoiadores do presidente, entrar numa seara que é justamente onde essas pessoas estão, né? Estão sendo atingidas por investigações sobre fake news. Era mais um elemento para colocar os apoiadores do presidente contra o STF. Essa medida provisória era isso. Repete, inclusive, o decreto do Trump nos Estados Unidos também com esse mesmo objetivo. Então, tem essa possibilidade, né, de olhar, sim, a decisão do governo de baixar essa medida provisória.
A outra, como você mencionou, é simplesmente do erro crasso. Quem escreveu, ou quem estava junto ao presidente para baixar essa medida provisória era Mário Frias, que não é conhecido pela sua capacidade jurídica nem conhecimento, né? Então, a medida provisória ela ia cair, tá, assim, logo no dia 6 de setembro, no Jota, a gente já tinha a informação objetiva dos ministros do Supremo e do Senado dizendo, isso aqui não vai andar, isso aqui não vai longe. Mas ela serviu para insuflar no dia 7. E é um governo, a gente já cansou de falar isso, e é uma característica do governo, não necessariamente ruim pela própria natureza do governo, né, mas é uma característica política, de querer governar pelas derrotas também, né? E de insuflar as derrotas, e de querer comemorar as derrotas para ir criar narrativa contra o Supremo. Certamente naquela lista bizarra das todas as decisões do Supremo que impediram o governo Bolsonaro de governar, como eles dizem, essa é mais uma. Eles parecem querer fazer número, às vezes fica essa impressão. Tem decisões problemáticas? Tem, mas parece que eles querem fazer número. Diga, Tomás. Não, eu acho que o que você está chamando a atenção, né, se você quisesse que a CMP vingasse, atrelar ela à movimentação do 7 de setembro não ajuda, né? Então, total, fazer isso, deixar ela, dar a ela o grau de proeminência, o grau de atenção, o grau de crítica, né, por atrelar a uma outra questão problematicíssima que está acontecendo, só enfraquece. Então, claramente... Tem, sem dúvida. Tinha essa questão. Mas o que eu ia falar é que me chama a atenção nesse governo, que também eu acho que às vezes é típico desse governo, eu não sou especialista de regulação de questões de internet, mas uma coisa que me chamou a atenção lendo sobre isso é que parece que é uma medida que não era defendida por nenhum dos setores. Quando você discute a regulação desse setor, por exemplo, a própria Marco Civil da internet, tinha uma discussão muito grande entre certos setores que não concordavam, que chegaram a certos acordos ou certos consensos, ou então venceram, né, um lado venceu em certas disputas, que são setores, às vezes, de empresas diferentes, né, tem as empresas de telefonia, às vezes, mas tem as empresas, os provedores, né, tem as empresas desse tema, que nem sempre estão juntas em todos os temas, mas tem elas, e tem, digamos, a sociedade civil, né, e é curioso que essa MP é uma MP que nem a sociedade civil, nem as empresas estavam defendendo. Então, isso, de novo, é mais um tipo de situação que talvez mostre um pouco a irracionalidade disso, mas também mostra que faz você perguntar qual é a base política que o governo quer agradar com uma medida que não agrada nem o setor empresarial dessa área, nem, aparentemente, a sociedade civil, os usuários organizados que atuam e debatem esse tema. Né? Parece ser, inclusive, como a gente já sabe, a resposta talvez seja um setor muito específico da população que está na base desse governo, que está na base bolsonarista. A gente sabe quem são essas pessoas. Mas é curioso que essas pessoas não são representativas de uma demanda que parece que tenha repercussão em qualquer setor, nas divisões normais da nossa sociedade. O que também explica por que imediatamente todo mundo sabia que isso não iria para frente no Congresso, porque o Congresso ouve exatamente essas bases. O Congresso ouve. São esses os interesses que têm repercussão de maneira já, e deveriam ter mesmo, né, tipo a sociedade civil organizada, no Congresso. E aparentemente não é esse grupo, não são nenhum desses grupos, e nem esses grupos conjuntamente que estão no interesse e objetivo do presidente da República ao soltar o MP. Começa, de novo, até a data ajuda, né, a gente a entender, parece que era só para os apoiadores do governo que ainda veementes, que inclusive imaginava-se que sairiam na rua, ou que saíram na rua no dia 7 de setembro. Tomás, quando o presidente Pacheco atrela a direito mudança eleitoral, né, como a Juliana mencionou, ao tratar da decisão dele, já faz o link com essa sua resposta. Qual é o setor? Na verdade, o que se pensa é eleição. Como esse é um governo, e o Bolsonaro foi um candidato que surfou nas redes sociais, e como as fake news engajam esses eleitores, era isso que o Pacheco estava dizendo. Ele está olhando a eleição do ano que vem, querendo que haja proliferação de fake news, e ele mesmo disse depois, qual o problema de fake news? É como mentir para a namorada e tal. O presidente falou isso. Então, esse era o setor que ele queria atingir. Ele quer exatamente essa libertinagem com fake news.
E aqui um termômetro, de novo, de por que o Supremo estava, no caso da ministra Rosa Weber, estava tranquilo em dar essa liminar, né, em termos de apoio de vários institutos, tá? Então você vai lá no início da decisão dela e vê, ela cita todos os partidos políticos que entraram com a DIN. E daí você vê, de novo, no espectro político, você vê PSB, Solidariedade, PSDB, PT, Novo, PDT, né? Novo e PT, ambos pedindo a mesma coisa. Você percebe que no espectro político parece que também não estava agradando ninguém, né? E é realmente a situação em que o Supremo está mais confortável para esse tipo de decisão, né? O Senado está de acordo, os partidos políticos diversos do espectro político inteiro estão de acordo. Não, a gente tem a OAB de acordo, a gente tem a PGR de acordo. É uma situação... E houve conversa institucional antes dos ministros do Supremo com o Pacheco perguntando, vai ser daí ou vai ser daqui que vai sair a decisão? E acabou saindo do Senado. E aí, só para completar o que o Diego tinha falado de baixa qualidade das leis, aí, para completar aquele argumento, Diego, é assim, a baixa qualidade na feitura do processo legislativo e das leis, com uma baixa qualidade também da articulação política desse setor que faz as leis, ou que participa disso, com os poderes, com o Senado e com o Supremo. Não é para menos, as pessoas vão querer dizer, né, insistir na narrativa de que o Supremo derruba as decisões do governo Bolsonaro porque o Supremo faz oposição. Não, é porque o processo é ruim. Isso tem sido falado por integrantes do próprio governo desde o início. O processo é ruim, não tem interlocução com o Supremo. Isso melhorou com a saída do Moro, a interlocução com o Supremo, mas ela voltou a piorar e toda vez que o presidente, obviamente, ataca o tribunal, isso acaba piorando ainda mais esse processo que já é ruim. Mas queria que a gente fosse para a nossa rodada final. Eu queria começar pela Juliana, para a gente destacar, Juliana, um fato, uma decisão ou uma personagem da semana que saia do nosso óbvio aqui, por favor. Vou destacar, então, o voto que o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar nas ações sobre as portarias que revogaram regras mais rígidas para marcação, controle e rastreamento de armas e munições, né? É interessante que ele é o ministro relator, né? E esses processos são 2, estão no plenário virtual, começando hoje, vão até o dia 24. Mas o que eu chamaria atenção, para além do conteúdo, né, que reitera essa tendência do Supremo se opor, né, a essa agenda, digamos assim, armamentista do presidente, pelo menos no que houve manifestação dos ministros até agora, é que entre os argumentos utilizados, né, há um argumento de desvio de finalidade, há um argumento de eficiência, né, da prestação da atividade de segurança pública, mas também há um argumento relacionado à democracia, né, e acho que esse é um ponto interessante, né, ele vai dizer que essa instabilidade, né, na prestação da segurança pública compromete a estabilidade democrática. Então, acho que também esse pano de fundo aí do contexto atual aparece nessa decisão, não só, né, no resultado dela, mas na fundamentação, e esses pontos estão ligados, né, na decisão dele. Ele não desconsidera esse contexto mais amplo. Diego, você. Você está no mudo, Diego. Eu destacaria o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes no caso do marco temporal, né? Um pedido de vista que acho que era anunciado, né, desde o início da entrada em cena, em pauta desse julgamento, estava no ar essa ideia de que o pedido de vista seria uma opção interessante para o próprio Supremo para decidir o caso em outras condições mais favoráveis, qualquer que fosse a decisão. Então, não chega a ser surpreendente, mas finalmente aconteceu. Diego, até para esclarecer isso, o ministro Alexandre de Moraes, quem ia pedir vista e tinha avisado o presidente Fux era o ministro Nunes Marques. Aí esse julgamento se estendeu, o ministro Nunes Marques acabou dando seu voto, e aí o ministro Alexandre avisou ao presidente Fux que ia pedir vista, até porque Barroso estaria fora do país e o ministro Fux não estaria no tribunal, tanto que quem presidiu a sessão foi a ministra Rosa Weber. Mas isso também é importante falar para não parecer, né, que assim, essa tese de que houve um acordão do Supremo com o governo Bolsonaro depois de 9 de setembro fica no ar. E tudo que o Supremo faz ou deixa de fazer agora seria por conta desse falso acordão.
isso não tem o menor cabimento e a gente vai ver, assim, não teria futuro qualquer possibilidade, qualquer acordo entre governo Bolsonaro e Supremo, ainda mais com a agenda eleitoral vindo pela frente. Diga, Diego. E nesse caso mesmo, a gente pode esperar para ver qual vai ser a natureza dessa vista, né? Às vezes você só entende o que a vista significou quando ela acaba. Uma coisa é daqui a 1 mês, 2 meses, o Supremo voltar a discutir esse caso. Outra coisa é ele se perder de vista completamente também. Muito difícil fazer qualquer tipo de leitura, mesmo sem informação da motivação para pedir a vista, só no momento que ela é feita, difícil você saber. Mas essa, como eles dizem, é prosaica. Só me impressiona. Então vai voltar rapidamente, imagina. Voltaria rapidamente. É claro que pode ter uma escolha do presidente também de não ser momento, ou se tiver alguma turbulência política, social, qualquer coisa, ele tira isso do caminho, mas a ideia é que seja devolvido rápido, mas só me impressiona que as pessoas tentam pegar agora qualquer coisa que o ministro Alexandre faça a um possível acordão, tese que ele, obviamente, rechaça publicamente. Para fechar, Tomás, você. Eu vou falar de vista também, vou falar também do ministro Cássio Nunes Marques, que pediu vista, fiquei inclusive sabendo pelo alerta do JPRO, né, logo quando a gente ia começar a gravar aqui, que ele pediu vista suspendendo todas as ações que diziam respeito àqueles decretos do Bolsonaro que flexibilizavam, né, porte e de armas e compra de munições e munição no Brasil, né? Então, de novo, acho que até tinha algum tipo de previsão, as pessoas achavam, pode ser que ele faça isso, de fato ele fez, mas chama atenção, de novo, por ser de novo uma decisão que parece ser favorável ao governo Bolsonaro, mas que não tem efeito concreto imediato, ou em qualquer momento parece ter, né? Porque acho que não tem muita dúvida de quando isso voltar, o Supremo vai declarar inconstitucional isso, então vai ser confirmada, então essa derrota virá. E hoje elas estão suspensas, né? Por liminares, inclusive, de ministros diferentes, a ministra Rosa Weber, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fachin deram liminares diferentes em ações diferentes sobre esses temas. O que também já mostra que tem uma certa concordância no Supremo. Já tem 3 ministros aí também, que, né, era bem evidente que esse processo já começava com 3 ministros de acordo, para não dizer os outros que a gente já sabia. Então é para dizer assim, não muda nada imediatamente, né? Suspensos estão e suspensos continuarão. No futuro vai ser confirmada, então provavelmente também continuarão para sempre, isso não vai mudar. Tudo o que acontece é que não tem mais uma derrota do Supremo colegiada nesse momento para o governo. Mas interessante, Tomás. Atrapalhar essa tese do acordão, talvez, né? Claro, mais uma. Interessante que o ministro Alexandre de Moraes, acho que já prevendo a vista, ele deu a liminar na quinta-feira à noite, derrubando e tornando sem efeito uma outra portaria. E aí veio o pedido de vista do ministro Nunes Marques, como você disse, não tem lá grande efeito, só adia a derrota. Né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, parece, né, que, mesmo que seja algo pequeno para o governo Bolsonaro, existe aí algum benefício, e a gente tem com frequência visto o ministro Cássio Nunes Marques dando decisões que favorecem o governo, às vezes de maneira maior, né, ou às vezes mesmo quando é só simbólico, pequenininho, a gente também costuma enxergar, ou tem enxergado com frequência, o ministro Cássio Nunes Marques lá. Né. Maravilha, gente. A gente podia ainda continuar aqui. Tem um outro fato permanente das semanas que tem a ver com a sabatina do ministro André Mendonça, né, ou do indicado para o Supremo André Mendonça, que isso também... A não sabatina, né? A não sabatina. A não fato, a não sabatina. Ou próxima sabatina, se está próxima, se não está, mas isso está que nem aquele bolsa de valores, né? Tem uma semana que sobe, tem uma semana que desce. Vamos continuar acompanhando. Gente, obrigado mais uma vez. A gente volta na próxima semana com mais um Sem Precedentes. Obrigado. E até lá. Até lá. Até lá. Valeu. Se você gosta do Jota, conheça agora o JPRO. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o JPRO Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa.
São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPRO. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.